E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre homossexualismo. A palavra é homossexualismo. Alguns vão questionar que a palavra correta é homossexualidade, que homossexualismo é o sentido pejorativo, mas basta você ler alguns dicionários que você vai perceber que ismo simplesmente representa uma segmentação, não tem nada de pejorativo. Assim como as palavras cristianismo, judaísmo, heliocentrismo, lulapetismo, darwinismo, ciclismo, hipismo, autoclismo, absolutismo. Bom, e aí temos mais centenas ou milhares de palavras com sufixo ismo. Infelizmente, essas pessoas politicamente corretas querem mudar até os termos comumente e usualmente usados aqui em nossos dias. Então chega de mimimi. Se você escutar homossexualismo, pense que estão falando homossexualidade. Vamos ao vídeo. Eu recebi um vídeo do Caio Fábio, ele em uma entrevista com o Rafinha Bastos. Aquele apresentador vai perguntar para ele se tem como ser cristão e ser gay. O Caio Fábio, a gente já percebe que ele está numa linha totalmente liberal. Ele vai dizer que sim, tem como ser cristão, tem como ser gay ao mesmo tempo, vai dizer coisas pessoais sobre o filho dele, ser uma pessoa muito boa, é um bom cristão, é a espiritualidade, né, do evangelho, faz altos elogios ao filho, a neta que é casada ali com outra mulher também, e são dois cristãos, o exemplo do Caio Fábio que ele cita ali naquele vídeo. Bom, como esse vídeo viralizou, eu acabei recebendo ele, vi também a postagem desse podcast aí, dessa entrevista também, e algumas páginas de Facebook. Então eu resolvi fazer um vídeo refutando essa argumentação. O Caio Fábio, a gente já tem percebido que ele é um teólogo liberal, entre tantos outros teólogos liberais que têm aceitado aí várias heresias, condenações claras nas escrituras e vem absorvendo isso para dentro da igreja. E uma palavrinha especial que você deve perceber que eles gostam de usar: nós somos cristãos, eles, os religiosos. Quando eles vão se referir aos religiosos, é porque os religiosos impõem regras, leis dentro do cristianismo, coisa que nem Jesus Cristo fez. Essa palavrinha religiosos aí é um termo muito especial usado por eles para colocar todos os outros evangélicos protestantes ali no mesmo bojo, e só eles que estão andando no caminho mais correto ali da espiritualidade cristã. Então percebem que a palavra religiosos é um ataque à instituição cristã, protestante, aquela que tenta manter-se dentro das escrituras. Recentemente vemos aí um probleminha com o Pablo Marçal, né? E eu percebi que também muitos dos vídeos dele tratam como os religiosos, apontando o dedo aos religiosos, aqueles que não são cristãos, né? Que são apenas religiosos. Percebe que todo herege ele gosta de chamar os outros de religiosos. Então, se você coloca regras claras nas escrituras no Novo Testamento, princípios bíblicos claros no Novo Testamento que Jesus atestou, Jesus disse com todas as letras, esses hereges vão acusar então Jesus de religioso, né? Porque Jesus condenou muitas dessas práticas. A ateus, eu costumo responder que aqui não é várzea, aqui não é casa da mãe Joana. Você não pode citar qualquer coisa das escrituras, tirar de contexto, trocar palavras ao seu bel prazer. A Bíblia, ela tem regras práticas, claras, tem normas. Não estou falando de leis, estou falando de princípios claros estabelecidos em todo o Novo Testamento. Geralmente essas pessoas querem dizer que essas leis, essas regras estão no Antigo Testamento, mas não, esses princípios estão contidos no Novo Testamento claramente. É só você ler. Eu vou mostrar para você que o homossexualismo ele é condenável sim, em todo o Novo Testamento. Mas por favor, assiste esse vídeo até o final, sem preconceito, já que nos acusam de ser preconceituosos. Então sem preconceito, assista esse vídeo até o final. E também vocês aí não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like e comentar alguma coisa aí, tá bom? Isso ajuda também a impulsionar os nossos vídeos. Vamos então a alguns textos bíblicos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus.
Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Preste atenção aqui no termo, nem homossexuais, passivos ou ativos. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Uma pessoa sincera, um cristão sincero de fato, quando vai ler aí esses textos, o que ele faz? Ele percebe que claramente os textos estão tratando sobre relações sexuais ilícitas, homossexualidade, homossexualismo. Essa pessoa vai se arrepender dos seus pecados e vai, mesmo que ela continue na prática, ela vai reconhecer o seu pecado. Reconhecimento, o primeiro passo de um cristão. Mas não. Esses ímpios, o que eles fazem? Eles estão na prática do pecado, a Bíblia condena essa prática, então o que eles fazem? Eles mudam as escrituras para poder continuar na prática do pecado. E isso é generalizado. Em todos os tipos de pecado, a pessoa precisa mudar a Bíblia para continuar naquela prática de pecado. E a Bíblia, ela não foi feita para nos agradar. As leis, as regras e as normas foi feito para nos confrontar, mostrar nossos erros e a gente então converter, mudar o nosso caminho. E não é só a questão da homossexualidade, mas a questão também dos adúlteros, dos mentirosos, roubadores, seitas também costumam fazer isso. Então a gente sabe que também tem ali a Bíblia, uma Bíblia dos adventistas do sétimo dia, os espíritas também chegaram a fazer uma Bíblia, os mormons, para poder então modificar alguns textos e colocar então a crença deles e aqueles profetas dentro das escrituras. Esse é apenas um exemplo, tá? Não é o argumento em si. Então os pecadores, né, precisam de mudar textos para poder continuar naquela prática de pecado. Eu li uma vez um texto onde uma pessoa usou uma palavra do Antigo Testamento para apoiar o uso da maconha, da erva. Então colocou incenso ali dos levitas como se fosse a erva, a maconha. É normal isso aí, eles vão mudando as escrituras para poder continuar no pecado. Agora vejam bem, prestem bastante atenção. As palavras usadas em grego para efeminado, para sodomita, para homossexuais são malakoi e arsenokotai. Malakoi e arsenokotai está tratando justamente sobre homossexualidade, sobre o homossexualismo. Mas, como todo bom herege, as pessoas vão lá no dicionário grego e pegam ali os subsignificados, né? Toda palavra tem um significado primário e significados ali secundários. E também tem uma coisa importante. A pessoa que vai fazer o discurso, essa pessoa em que está discursando ou que está escrevendo, ela também tem um contexto em que ela vive, um contexto histórico dela. Então, as palavras, ela também a gente tem que contextualizar de acordo com aquela pessoa que está narrando. Vocês lembram que a palavra porneia, ali dito em Mateus ali sobre a questão do divórcio e relações sexuais ilícitas. Muitos dizem que ali é adultério, mas a palavra em si, a porneia, por causa da pessoa que está dizendo, né, que é Jesus Cristo, nós entendemos então que porneia não significa apenas adultério, mas toda relação sexual ilícita. Ela envolve fornicação, a própria pornografia em si, né, ou até homossexualismo. Então agora voltemos então para malakoi e arsenokoitai. O que significam então esses termos? E quando Paulo diz esses termos, quando ele está falando isso, está escrevendo sobre isso, obviamente ele está tratando sobre homossexualismo e toda a relação sexual ilícita, aquilo que está em oposição ao que eles criam, o que a Torá ensinava. Essas palavras, com certeza, você pode até ler no dicionário Strong, por exemplo, essas palavras estão tratando sobre o homossexualismo. Quando lembro da palavra malakoi, não tem como sair da minha mente aquele debate do Felipe Neto com o Marcos Feliciano, quando o Felipe Neto disse lá o malakoi do hebraico. E depois disso viralizou, muitas pessoas fizeram vídeos, artigos e percebemos que malakoi é sim homossexualismo, é um homem efeminado, um homem homossexual. E a outra palavra arsenokoitai, ela é a junção de duas palavras, né? O prefixo ali arhen, que significa homem, macho,
homem, né, varão, e o koitai, né, coito, cama, leito. Então, macho no leito, com outro macho. Então, são dois machos ali no leito. Por isso que a tradução muitas vezes ali é sodomitas, né? Acho que é sodomitas, algumas versões trazem então esse termo, onde um macho dorme com outro macho. Não tem como você extrair essas palavras e colocar outros significados. Os textos estão claros, são homens afeminados ali, dormindo na mesma cama. Podem dois homens dormir na mesma cama sem ter relação sexual? Tipo assim, dois irmãos, um lá tá cansado, o outro chega e dorme. Pode, o que não pode acontecer é dormir como marido e mulher, né? Isso é pecado. E depois essa palavra é usada também para mulher, porque os gregos tinham costume também de ter relação entre si. E a palavra então hoje é usada para homossexualismo em geral, homem com homem, mulher com mulher. Então homossexualismo é pecado. Paulo vai usar o termo arsenokoitai, né, homem com homem, em 1 Timóteo 1:10. Agora, o que então um homossexual deve fazer? Qual que é o procedimento então do homossexual? Primeira coisa, reconhecer os seus pecados. Porque sem reconhecimento dos pecados não tem como ter salvação. Imagina uma pessoa que está lá nas quebradas usando drogas, usando crack, naquela vida, emagrecendo, ficando feio, sem saúde, totalmente sem saúde, doente, usando crack. Aí ele tenta pegar na Bíblia textos para poder ficar naquela vida. A nossa situação de pecado é assim. É como aquela pessoa que está usando o crack. Eu estou usando o crack como exemplo, mas tem outras drogas. É porque o crack é uma droga bem pesada, não é mesmo? Eu, quando estava no mundo, né, no sistema, sendo guiado aí por esse mundo, eu não reconhecia o meu pecado. A partir do momento que eu reconheci, eu dei o primeiro passo. E Efésios 2, ele é muito claro sobre isso. Mostra a nossa situação do pecado, a nossa morte. Vamos fazer leitura aqui. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então o primeiro passo é o reconhecimento. Se você não reconhecer que você está em pecado, você nunca vai ser salvo. Todo o Antigo Testamento, melhor, toda a lei, ela mostra a nossa situação de pecado. E você sabe que está em pecado e você vai continuar naquele pecado? Agora eu fico pensando no Rafinha Bastos lá perguntando para o Caio Fábio, será que um assassino pode ser cristão? Imagina o apresentador perguntando isso. Um assassino, ele pode ser assassino e cristão? O Caio, sim, pode ser. Eu conheço assassino, uma pessoa muito boa, sabe? Um assassino muito bom, de coração. Isso não existe. É só trocar o pecado. Tira o homossexualismo, põe assassinato. Ou põe adúltero. Eu peco, todos nós pecamos, você que está aí peca. Mas nós não devemos viver na prática do pecado. A gente deve reconhecer aquele pecado e abandonar o pecado. E a Bíblia trata muito sobre santificação. Como é que nós entendemos se um cristão realmente ele é cristão? Através de sua santificação. Vamos fazer aqui uma leitura comigo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha aqui, renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então somos sacrifícios e devemos renovar a nossa mente. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Agora imagine você ser semelhante a Deus, vivendo na prática do pecado que o próprio Deus abomina.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e seus desejos, e se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esses textos ficam claros, translúcidos, que nós devemos então abandonar o pecado, renovar a nossa mente, ser o novo homem, ser uma nova criatura, porque agora nós temos vida. Antigamente nós éramos mortos, andávamos nos nossos delitos e pecados e éramos por natureza filhos da ira. Mas se você continua nessa prática de pecado, você ainda é por natureza filho da ira. Vamos pecar? Sim, claro, óbvio, vamos pecar, mas não podemos viver na prática do pecado. Esse é o primeiro passo do cristão, reconhecer o seu pecado. O segundo passo é entregar sua vida a Cristo. Aí sim você pode ser salvo. A partir desse segundo passo, o terceiro passo então é santificação. A santificação é Cristo quem vai te santificar. E você tem que deixar, porque se você for dar voz à sua carne, você vai viver na constante prática de pecado. E aí, creio eu, você nunca foi salvo. Sabemos disso pelos seus frutos. A conclusão é a seguinte: nós entendemos que esses hereges, eles mudam as escrituras a seu bel prazer para que a Bíblia agora dê suporte e apoio ao seu pecado. Essas pessoas gostam de pecar, essas pessoas gostam de praticar o pecado. Então agora vão modificar a Bíblia, pegar os termos aí em grego, transformar ele para poder continuar na prática de pecado. E olha, eu só estou fazendo esse vídeo aqui porque a Bíblia tem regras. A Bíblia ela tem valores e princípios que são inegociáveis, irrevogáveis. A Bíblia não é várzea não, aqui não é várzea. Não é a casa da mãe Joana. E cada estado aí vai ter sua gíria própria, né? A Bíblia não pode ser qualquer coisa, porque se for qualquer coisa, a Bíblia não é nada. Se Deus aceita qualquer coisa, então não é Deus. Eu só estou fazendo esse vídeo porque essas pessoas públicas têm falado inverdades e mentiras absurdas em relação às escrituras. Então, publicamente, eu estou aqui para mostrar que essas pessoas estão erradas. E Caio Fábio, ele está totalmente liberal, ele já se perdeu no seu próprio personagem. Eu nem sei se ele acredita mais naquilo que ele está dizendo. Parece que ele nem acredita mais naquilo, e essa é minha opinião, tá certo? Deus abençoe todos vocês, não esqueçam de se inscrever no canal. Nos vemos então nos próximos vídeos, até mais!